Sejam bem-vindos à segunda videoaula da disciplina de Libras. Hoje nós vamos discutir a história da educação de surdos no Brasil. Para esta aula, eu vou usar como material de apoio esses dois textos. Da Noreen Behrens, que descreve o nascimento, o surgimento da comunidade surda brasileira, e um segundo das professoras Ana Regina Campelo e Patrícia Rezende, que tratam de eventos mais atuais na história da educação de surdos e que tem a ver com a luta da comunidade surda em defesa do direito à educação bilíngue, em defesa das escolas de surdos. A história da educação de surdos no Brasil tem como seu marco inicial a fundação do INES, a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. O INES foi fundado em 1857 por Dom Pedro II e pelo padre surdo francês Rouet. Nessa época, o Instituto recebeu o nome de Instituto Imperial de Surdos Mudos e ele funcionava no regime de internato, dado que recebia surdos de todo o país que residiam no Instituto durante todo o tempo em que recebiam a educação. Em termos de sistemas de comunicação empregados nessa época, além dos sinais que as crianças surdas já usavam antes da fundação do INES e que levaram para o Instituto, as crianças surdas também estavam expostas à língua de sinais francesa e aos sinais metódicos usados pelo padre Rouet, que, por ser francês e por ter sido educado no Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris, aprendeu esse sistema e o trouxe para o Brasil consigo. Vocês devem se lembrar da aula anterior que algo semelhante aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando Gallaudet e Clark chegam aos Estados Unidos e fundam a primeira escola de surdos, junto com os sinais metódicos e a língua de sinais francesa e os sinais que já estavam em uso, surge a língua de sinais americana. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil. E é por essa razão que dizemos que a língua de sinais a língua de sinais americana e a língua de sinais brasileira são línguas irmãs, porque ambas foram influenciadas pela língua de sinais francesa. Depois que se formavam, os estudantes surdos do INES regressavam para as suas regiões de origem e, graças a isso, se disseminou por todo o país a língua de sinais que eles aprenderam e que eles usavam no Instituto. E é por isso que hoje nós temos uma língua de sinais nacional, que é a Libras. Além disso, o INES também ofertou programas de formação de professores de surdos. Esses professores oriundos e, enfim, vindos de diferentes partes do Brasil, além de aprenderem sobre educação de surdos no INES, aprendiam também a língua de sinais usada no Instituto e contribuíram também com a disseminação da Libras nas suas regiões natais. Como eu disse, a primeira escola de educação de surdos no Brasil foi o INES. Em seguida, fundou-se no estado de São Paulo o Instituto Santa Terezinha, que, diferentemente do INES, que só atendia meninos surdos, só atendia alunas surdas. Ambas as escolas funcionavam no regime de internato, mas algumas décadas depois passaram a atender alunos em apenas um turno e de ambos os sexos. Em termos de política educacional de surdos no Brasil, a gente pode dizer que, inicialmente, a educação de surdos foi influenciada pelo método francês, dado que o INES foi cofundado pelo padre Rouet,
né, o padre surdo que empregava em suas aulas a língua de sinais francesa e os sinais metódicos, mas no momento posterior, a educação de surdos no Brasil acabou aderindo ao movimento mundial iniciado pelo Congresso de Milão em 1880, que, como já disse na aula anterior, defendeu que a educação de surdos deveria ter como objetivo o desenvolvimento da oralidade. A pesquisadora Noreen Behrens esteve no Brasil na década de 90 e visitou diversas escolas de surdos na cidade do Rio de Janeiro. E ela reporta que, nesse período, a educação de surdos era majoritariamente oralista. O Rio de Janeiro é considerado o berço da cultura surda, o berço da língua de sinais. Em grande medida, isso se deve ao fato de que lá foi fundado o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas também em virtude de outros acontecimentos que seguiram a fundação do INES. A gente tem, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos 80, o início do primeiro grupo de estudos linguísticos da Libras, liderado pela professora Lucinda Ferreira Brito, a primeira linguista no Brasil a se dedicar ao estudo das línguas de sinais, especificamente da Libras. Nós temos também a fundação da primeira entidade representativa da comunidade surda, a FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Isso aconteceu em 1987 e em setembro de 1994 nós temos um evento que deu grande visibilidade para a comunidade surda pela primeira vez, que é a Marcha Surdos Venceremos. Nessa marcha, os surdos reivindicaram direitos ao reconhecimento oficial da sua língua, da Libras, também o direito à educação em Libras e também o provimento de intérpretes em espaços públicos. Essa luta que começou na década de 90 acabou se acentuando com o passar do tempo e alcançando algumas conquistas anos seguintes. Em 2002, nós temos a Lei de Libras, a Lei 10.436, e em 2005 nós temos o decreto que regulamenta essa lei. Através dessa lei, reconhece-se oficialmente a Libras como meio de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras e também se garante o direito dos surdos à acessibilidade da informação através da sua língua e também a difusão da sua língua por meio do ensino. O decreto 5.626 também dispõe sobre a formação de professores de Libras e a formação de tradutores, intérpretes de Libras e língua portuguesa. Um dos desdobramentos dessa legislação tão arduamente conquistada pela comunidade surda foi justamente o curso de licenciatura em Letras Libras, iniciado no ano de 2006 e ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina na modalidade à distância. Esse curso disponibilizou 500 vagas que foram distribuídas em 9 polos espalhados por todo o Brasil. Essa foi a primeira vez que um grande número de alunos surdos tiveram acesso ao ensino superior público no Brasil. Portanto, é sem dúvida um momento extremamente importante e marcante na história da educação de surdos no Brasil. Em 2008, a Universidade Federal de Santa Catarina também voltou a oferecer mais vagas no curso de Letras Libras, dessa vez um número maior, porque além da licenciatura, a universidade também disponibilizou o curso de bacharelado, que visava formar tradutores e intérpretes de língua de sinais e língua portuguesa, e dessa vez com um número maior de polos, um número maior de universidades federais, Cefetes e universidades estaduais espalhadas por todo o país.
Essa legislação tão duramente conquistada pela comunidade surda, além dos direitos que eu citei anteriormente, também garante à comunidade surda brasileira o direito à educação bilíngue. O grande problema é que esse direito vem esbarrando na política educacional nacional que prima pela inclusão de pessoas independentemente de suas particularidades. Então, a ideia é que estudantes, independentemente de suas diferenças étnicas ou sociais, ou mesmo em relação a necessidades especiais, sejam incluídas no sistema regular de ensino. O que vai na direção contrária daquilo que a comunidade surda quer, que é justamente o direito de ser educada numa escola de surdos com professores bilíngues que saibam não só português, mas também libras, enfim, e que tenham a possibilidade de conviver com outros estudantes surdos, dado que a maior parte das pessoas surdas nascem em famílias ouvintes e acabam sendo impedidas de ter uma comunicação tão plena e fluida como as pessoas ouvintes têm por partilharem a mesma língua que os seus familiares, que os seus pais. Em 2010, nós tivemos a Conferência Nacional de Educação, que teve como objetivo elaborar o Plano Nacional de Educação. Essa conferência aconteceu no dia 28 de março a 1º de abril de 2010, e de acordo com as professoras Ana Regina Campelo e Patrícia Rezende, ela representou um retrocesso para a educação de surdos no Brasil. Isso porque a voz dos surdos não foi ouvida nesse importante evento. Das 11 propostas feitas pela comunidade surda, apenas 3 foram aceitas. E o discurso reinante nesse evento era de que as escolas de surdos eram segregacionistas e que, portanto, estavam indo na contramão da política nacional de educação, que, como eu disse anteriormente, primava e prima pela inclusão. Inclusive, a diretora de Políticas Públicas e Educação Especial anunciou no próprio INES, no próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 2001, que a escola seria fechada e que os alunos daquela escola seriam remanejados para escolas regulares. Isso causou uma grande comoção, uma grande revolta na comunidade surda, justamente porque o INES tem, além de ser uma escola de surdos, tem um valor histórico muito grande para a comunidade surda brasileira, né? É o berço da língua, da cultura e também dos movimentos políticos da comunidade surda nacional. Nesse vídeo, vocês vão ver o professor surdo Nelson Pimenta, também ativista, fazendo um apelo para toda a sociedade e sobretudo, para a comunidade surda, para impedir que o fechamento do INES aconteça. Esse vídeo vai aparecer em Libras com legendas em português.
Em 2011, nós tivemos uma outra mobilização nacional em todo o país, que ficou conhecida como Setembro Azul. Ela aconteceu no dia 26 de setembro de 2011, que é justamente o Dia Nacional do Surdo. O objetivo dessa mobilização era justamente fincar as lutas e as emendas específicas sobre a educação dos surdos no Plano Nacional de Educação, que estava em tramitação no Congresso Nacional. Os surdos tiveram um saldo bastante positivo, que foi justamente a vitória das suas reivindicações na Câmara dos Deputados no dia 28 de maio de 2012. Né? E com isso, acrescentou-se na redação do Plano Nacional de Educação o direito das pessoas surdas de serem educadas em escolas e classes bilíngues e não apenas em escolas inclusivas. Para finalizar, vou ler um fragmento do texto das professoras Ana Regina Campelo e Patrícia Rezende, que são professoras doutoras e surdas, em que elas descrevem esse sentimento, a luta da comunidade surda em defesa da educação bilíngue de surdos no Brasil. Elas dizem: enfim, estamos construindo a nossa política da verdade. As escolas bilíngues de surdos não são segregadas, não são segregadoras e nem segregacionistas, como tem alardeado tanto o Ministério da Educação. Pelo contrário, são espaços de construção do conhecimento para o cumprimento do papel social de tornar os alunos cidadãos verdadeiros, conhecedores e cumpridores dos seus deveres e defensores dos seus direitos, o que, em síntese, leva à verdadeira inclusão. Com isso, nós encerramos a nossa aula, na qual nós tratamos de alguns eventos, de alguns momentos importantes na história da educação dos surdos no Brasil, desde a fundação do INES em 1857. Discutimos um pouco sobre os primórdios do movimento político surdo, duas grandes conquistas desse movimento que são justamente a lei de Libras e o decreto que a regulamenta. Falamos um pouco da Conferência Nacional de Educação que aconteceu em 2010, da ameaça de fechamento do INES em 2011, da mobilização nacional que ficou conhecida como Setembro Azul e da vitória da comunidade ao garantir o seu direito à educação em classes e escolas bilíngues no Plano Nacional de Educação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima videoaula. Obrigado.